Segundo vídeo, abandonando as bagagens. Estamos trabalhando liderança cristã e eu sou o professor Daniel Ramos. Caríssimos e caríssimas, Jesus escolheu 12 homens para estarem com eles e os ensinarem esse trabalho. Tudo isso durou 3 anos e alguns meses, mas quando Jesus foi assunto aos céus, eles começaram a desenvolver a liderança da igreja primitiva e cometeram muitos erros e muitos acertos. Por quê? Porque eram homens e precisavam ser treinados e fortalecidos para liderar. E com o decorrer dos outros anos, a igreja não treinou, não reciclou, não fortaleceu seus novos líderes e, por isso, caiu nas redes da apostasia e da idolatria. Então, o cristianismo perdeu a visão e se tornou a religião oficial do Império Romano. Jesus escolheu 12 homens. Eles eram diferentes uns dos outros na religião, no temperamento, no caráter, no grau de instrução. E quando Deus escolhe um homem para a obra, Ele não procura os que já estão prontos, curados, sábios, os que não têm nenhum problema. Não. Ele escolhe e depois trata com ele. Prepara para a obra, fortalecendo o seu corpo, alma e espírito. Vamos trabalhar um pouco a respeito da caráter ou unção. O que é primordial para Deus na nossa escolha? Boa pergunta, não? Deus escolhe sempre o homem que tem caráter, porque o caráter é formado durante toda a vida do homem. E a unção ela é transferida ou recebida através da consagração, de santificação e imposição de mãos. Atos 8, 14 ao 16. Mas a gente tem que estar atento ao nosso fardo. Qual é o fardo? Podemos observar que os animais de carga que levam as bagagens não podem se livrar do peso, pois as pesadas cargas que transportavam precisavam ser removidas por alguém. Bom, assim mesmo, o mesmo princípio aplica-se a nós quanto a tolerar o peso da nossa bagagem emocional. Mesmo sendo tão importante abandonar essa bagagem emocional, não podemos fazê-lo por intermédio da nossa própria força ou habilidade. Tampouco tal bagagem é retirada ou desaparece de repente. Tem pessoas que vêm carregando bagagens emocionais muito pesadas por décadas. Se o tempo resolvesse o problema da bagagem emocional, ela não existiria mais. Além disso, a verdadeira libertação só é possível em Cristo Jesus. João 8,36 nos fala da maneira sucinta: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quanto àqueles fardos espirituais que talvez acreditamos terem sido colocados pelo Senhor em nossos corações, podemos sempre estar certos de que o Senhor permite que tal peso entre em nossos corações a fim de nos direcionar para a sua vontade ou guiar nossas orações de intercessão por outra pessoa. Esses fardos são passageiros e nunca nos derrubam, e nunca nos derrubam. Nunca destrói a nossa habilidade para trabalhar na vida e nunca assombra ou nos prejudica nosso sentimento de autoestima. Não. O mesmo se aplica quando passamos momentos de vale, deserto. Enfrentamos períodos críticos em que sofremos com as nossas emoções. Ninguém pode viver livre de outros problemas, dores, dificuldades e aborrecimentos, quem dera. Esses são inevitáveis. Quando vistos pelas perspectivas de Deus, entretanto, o propósito dos vales é a necessidade de sermos aparelhados, equipados, preparados, fortalecidos para chegarmos ao topo da montanha onde Deus quer nos levar. Esses momentos nos vales e desertos em que podemos nos sentir isolados ou até mesmo testados, nunca são permanentes. Oswald Chambers, no seu livro Susi Ayu, escreve sobre a visão, o vale e a veracidade. Deus nos dá uma visão e então nos coloca no vale com a intenção de nos modificar, encorajar, disciplinar e moldar. Em outras palavras, libertar-nos de tudo que poderia ser um obstáculo para a nossa escalada ou vivência no topo da montanha. É no vale que tomamos a decisão de sair dali e escalar a montanha que Deus colocou diante de nós. Além disso, até nesses momentos, podemos considerar o desencorajamento ou a aspereza, mas o desejo do Senhor é que sejamos verdadeiramente libertos no ser interior. A liberdade não é externa, ela é interna. É ter um coração livre
mesmo ao enfrentar provas e adversidades. Mas e a bagagem emocional? Bom, todos nós, apesar de termos aceitado a Jesus Cristo e temos o Espírito Santo, trazemos alguma bagagem emocional em nossa mente ou coração. E o que é isso, bagagem emocional? São sentimentos, experiências passadas que persistem em traumatizar a pessoa cada vez que são relembradas, afetando nosso comportamento e atitude quanto à nossa vida. Problemas causados pela bagagem emocional porque são conflitos do homem estão em sua alma e ela precisa ou ela pressiona o indivíduo através da culpa, da dor, do sofrimento interno e torna um cativeiro espiritual. Impede que a pessoa esteja de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, paralisa a pessoa pelo medo, dúvida, autorrecriminação e impede que a pessoa desenvolva uma autoimagem saudável. O homem precisa ser livre da bagagem emocional. O tempo não apaga o que está guardado no subconsciente. O homem não pode se libertar sozinho pelas suas forças ou habilidade das pessoas. João 3,16, insisto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem precisa abrir mão do seu livre-arbítrio e deixar Deus transformar sua vida. Isso mesmo. Este é o primeiro passo para ser livre da bagagem emocional. Liderança aprovada por Deus? Bom, é feita de homens que conhecem a sua palavra e a praticam em todo o tempo. Homens transformados pelo seu poder, novas criaturas, novos frutos. Homens fortalecidos pela sua graça, fortalecidos pelo seu amor. Homens cheios do Espírito Santo que sabem ouvir a voz de Deus. Vamos falar um pouco de uma bagagem chamada ansiedade. O que é ansiedade? Angústia, incerteza aflitiva que causa transtornos afetivos intelectuais, segundo o dicionário Aurélio. Ansiedade é o medo do futuro. Sentimos-nos ansiosos quando o amanhã parece intimidador, ou quando o futuro não demonstra sinais de mudança, quando nossas vidas perdem o controle e não estamos certos do que acontecerá de um momento para o outro. Se pudéssemos descrever nossa sociedade como uma só palavra, seria justamente ansiedade. Ansiedade é o medo do futuro. Sentimos-nos ansiosos quando o amanhã parece intimidador ou quando o futuro não demonstra sinais de segurança, quando nossas vidas perdem o controle e que não estamos certos do que acontecerá de um momento para o outro. Algumas vezes a ansiedade está tão enraizada nos nossos sentimentos que a pessoa é incapaz de lidar com um novo desafio. Ele imagina ou percebe a derrota mesmo antes de fazer parecer ou qualquer esforço. Não vê os meios para vencer, ser bem-sucedida, sair ilesa de uma iminente crise. E às vezes a ansiedade está enraizada nos elevados padrões da pessoa. Ela constantemente avalia-se baseando-se em um objetivo perseguido ou padrão, visivelmente impossível de ser atingido por si mesmo e talvez por qualquer pessoa. Várias vezes, a ansiedade está enraizada nos sentimentos divididos entre duas opiniões e duas pessoas a quem ela ama. Por exemplo, a pessoa pode encontrar-se dividida entre os pais e o cônjuge. A criança pode sentir-se como um cabo de guerra entre os pais, ou o empregado pode encontrar-se em conflito com seus chefes e seus subordinados. Outras vezes, a ansiedade está enraizada em uma hostilidade não resolvida sobre algum fato passado. A pessoa continua a viver uma realidade baseada em um passado de ódio, raiva ou rancor que pode nem mais existir. Com frequência, nossas ansiedades manifestam-se no relacionamento com as coisas mais básicas da nossa vida. Nossa maneira de vestir, o que comemos e onde moramos. Ficamos ansiosos por não estarmos com uma boa aparência. Tornamos-nos ansiosos por talvez não termos o que comer na próxima refeição. Ou não podermos pagar a próxima parcela da hipoteca. Ficamos ansiosos por não ganharmos dinheiro suficiente, poupando para a aposentadoria ou progredindo na velocidade desejada. Jesus conhecia todos esses fatores responsáveis pela ansiedade.
Ansiedade sobre as necessidades básicas da vida já era um problema quando ele andava na terra. E Jesus ensinou seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem tampouco pelo corpo, nem sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa no celeiro, o que Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, quando solícito, pode acrescentar um côvado à vossa estatura? Pois, se nem mesmo ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos por outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como nenhum deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe o que vocês necessitam. Lucas 12, 22 ao 30. A ansiedade manifesta-se de diversas formas: aumento da irritabilidade, mudança contínua de opinião, erros repetidos de julgamento, sentimento de perseguição, neste caso, nenhum perseguidor pode ser identificado, protelação, aumento de uso de químicas como sinal de escape da dor, falta de sono ou tensão nervosa, baixa produtividade. A ansiedade quase sempre causa um decréscimo na produtividade da pessoa. Em certa ocasião, Jesus referiu-se às ansiedades como os cuidados deste mundo e disse que elas sufocam a palavra e assim a pessoa torna-se infrutífera. Mateus 13, 22. E esse fato, quanto maior a ansiedade a pessoa sentir, menor será a sua capacidade de produção. O mesmo acontece quando a produtividade espiritual, ou quanto ao sentido do fruto espiritual, a pessoa cheia de inseguranças, ansiedades e medos não pode ser frutífera no reino de Deus. O homem não pode ver ou conhecer o seu futuro, e isso é fato. Portanto, isso leva a ser afligido pela ansiedade. Mateus 6,34. Isso leva a pecar contra Deus. 1 Samuel 13, 8 ao 14. Saul estava tão ansioso com a demora de Samuel, viu seu povo se espalhando, os filisteus se ajuntando contra ele, então ele desobedeceu a Deus e ofereceu ele mesmo um sacrifício. Sua ansiedade o levou a passar por cima do mandato do Senhor e a consultar uma médium para ter uma direção de Deus para o seu governo. 1 Samuel 28, 5 ao 8. A ansiedade, caríssimos e caríssimas, leva as pessoas a consultar búzios, tarôs, horóscopos, médiuns. Tudo isso na expectativa de saber a respeito do dia de amanhã. Mas a ansiedade traz consequências espirituais, como idolatria, paganismo, heresia, apostasia, clínicas, como insônia, depressão, pressão arterial alterada, problemas cardíacos e nervosos, gastrites. Então como vencer a ansiedade? Bom, confiar em Jesus como Senhor e colocar o seu futuro em suas mãos. Buscar o reino de Deus hoje, paz, justiça, alegria. Conhecer o que Deus quer, como age através da sua palavra. Vamos falar um pouco agora sobre bagagens da solidão. Quando a solidão nos engolfa, a primeira coisa a ser feita é desviar nosso foco daquilo que não temos para o que temos. E o que temos? O próprio Deus. O que nunca poderá estar sozinho a partir do momento em que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Ele diz que passa a habitar dentro de você quando é recebido em sua vida, tornando-se unidos. Assim como a videira e o ramo estão ligados, dessa mesma forma que a seiva flui através da videira e seus ramos, assim também o amor de Cristo é derramado em nós através da sua pessoa. Ele permanece em nós e vice-versa. Você e Cristo são uma só pessoa. Você compartilha com ele o relacionamento mais íntimo possível, uma intimidade espiritual eterna. Vai lá ler João 15, do 1 ao 9. A intensidade de tal intimidade, em grande parte, depende de nós.
Ela demonstra a intensidade do nosso desejo de sermos íntimos com o Senhor quando permitimos que Ele nos preencha com a sua presença e nos coloque à disposição dele para que Ele se revele a nós. Entretanto, o fato é que nunca podemos nos isolar totalmente do Senhor. Ele está sempre presente e desejando estar mais próximos de nós. Podemos questionar como faz o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? A resposta é também dada por ele. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma ou outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 ao 39. Você não pode estar sozinho numa vez que o Espírito de Deus habita em você. Basta passar por sentimentos atormentadores de vazio, medo, desespero. Pode até se sentir solitário, embora não estando. Tais sentimentos estão sujeitos às suas atitudes com relação a eles. Você pode deixar os sentimentos afastá-lo do Senhor e ter uma intimidade maior com Ele, ou pode deixar que esses sentimentos o aproxime do Senhor, resultando em uma maior intimidade. Quando decidimos nos aproximar do Senhor, estamos, na verdade, lhe dizendo: preciso que o Senhor alivie essa dor, preencha esse vazio, essa solidão em minha vida. Estou confiando na sua providência. Não há pessoa alguma a quem eu possa recorrer. Volto-me completo e totalmente para o Senhor. Fazendo assim, estaremos pedindo que o Senhor nos revele a sua presença, pondo fim à nossa solidão. Primeiro, Deus não criou o homem para que seja solitário ou se sentir só. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Depois dele dizer 6 vezes que tudo era bom, ele viu que algo não estava bem. O homem não encontrou uma companheira que fosse como ele. Deus então decidiu fazer-lhe uma auxiliadora que estivesse em comunhão com o homem e com o próprio Deus. Segundo, o que leva as pessoas a serem solitárias? Um sentimento de perda, abandono, uma separação abrupta, um sentimento que atormenta e aflige o ser humano e que faz uma pessoa sentir-se só em meio a uma multidão ou até uma festa. Pessoas que dão testemunhos sobre sentir-se solitárias, divorciados, idosos, vendedores em estradas, estudantes que moram em outras cidades, pessoas que mudam de emprego ou cidade, recém-aposentados. Terceiro, os mais frequentes refúgios do solitário: rádio e TV. A mídia é formadora de opinião e pode levar a pessoa a ter uma visão irreal do mundo ao redor. E pode isolar a pessoa do mundo e da comunhão com os outros indivíduos, impedindo nossos relacionamentos. Quarto, a causa espiritual. Isaías 59, do 1 ao 2. O pecado separa o homem de Deus e o faz sentir-se solitário, como alguém em pleno deserto. Salmo 42, 1 ao 2, Salmo 32, 3 ao 4. Há um espaço vazio no coração do homem reservado para o Espírito Santo. Quando temos o Espírito Santo, nunca estamos sós. João 14, 16, João 16, 32. A solução para os solitários é a quinta parte: manter comunhão com Deus, fazer amigos cristãos e aceitar convites sociais. Se alimente da palavra de Deus e Ele falará com você todos os dias. Sexto ponto, aplicando o conceito de fazer amigos. Fazendo amigos cristãos, claro. À medida que for conhecendo pessoas, procure em áreas de interesses comuns ou compatibilidades. Procure maneiras de estar envolvidos em questões de soluções de problemas das pessoas. Pode ser com a alimentação dos desabrigados, ou visitando membros da sua igreja que não estejam encorajados a frequentá-la. Pode ser auxiliando no curo das crianças ou unindo-se a um grupo que provê assistência às famílias missionárias. Esteja dispostos a compartilhar sua vida com outros. Conte o que o Senhor tem feito por você
e como ele te ajudou nos momentos difíceis do passado. Sua história será encorajadora para quem a ouvir e, como consequência, essa pessoa poderá se sentir mais confortável para compartilhar algo da sua jornada pessoal com você. B. Para ter um amigo, seja amigo. Isso mesmo. Parece até clichê, né? Mas não é. Leva tempo para construir uma amizade. Elas não acontecem de repente. Nunca devem ser tomadas como certas. As melhores amizades são as que demoram uma vida para construir e, consequentemente, duram a vida toda. Pergunte-se hoje, que tipo de amigo eu realmente gostaria de ter? Faça uma lista de peculiaridades que gostaria de identificar em tal pessoa. Sua lista pode incluir algumas características como essas que eu vou citar aqui agora. Por exemplo, alguém com quem eu possa rir, alguém com quem possa se divertir, alguém que realmente compreenda o que você está passando, alguém com quem possa compartilhar segredos, alguém em quem possa confiar. Depois de fazer essa lista, faça a si mesmo uma importante pergunta. Estou disposto a ser este amigo? Provérbios 18, 24 nos adverte. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Você está disposto a ouvir os segredos de outra pessoa e guardá-los para si? Você é digno de confiança? Seu novo amigo pode confiar em você? Está disposto a arriscar, confirmar, compartilhar mágoas e alegrias? Será compreensível com falhas e imperfeições de outra pessoa, como também de suas tristes lembranças? Você está disposto a errar ou permitir que outra pessoa cometa equívocos? Está apto a ser vulnerável? Para ter um amigo, você precisa ser amigo. Provavelmente nem todas as pessoas com quem tentar ter uma amizade serão amigos chegados. Às vezes as personalidades não são compatíveis, como você esperava originalmente, mas elas apenas não sejam de interesse mútuo, talvez. De qualquer maneira, a menos que corra alguns riscos e faça algumas tentativas de formar uma amizade, você nunca saberá quem poderá, ou não, tornar-se seu amigo. Peça a Deus que lhe dê coragem para arriscar-se a ser vulnerável a outra pessoa. Normalmente, se você estiver disposto a desejar estabelecer uma comunicação com outra pessoa, e caso esteja apto a compartilhar emoções e opinião, ela estará apta, disposta a comunicar com você. Um amigo que procura ser amigo, substitutivo para Deus, não é amigo. O verdadeiro amigo o direcionará para Deus e o ajudará a construir um relacionamento com Deus. Um tópico importante é, se você perder um amigo, é claro que nem todos os relacionamentos transformam-se em verdadeiras ou vitalícias amizades. Amigos queridos, algumas vezes, mudam-se e até morrem. Nesses momentos é normal sentir solidão. Entretanto, não deixe que a perda de um amigo o impeça de fazer novas amizades ou estreitar outros relacionamentos. Confie na atuação de Deus em suas amizades. Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus é o engenheiro dos relacionamentos sociais. Ele tem maneira de introduzir as pessoas certas em nossas vidas, nos momentos certos e com propósitos certos. Algumas vezes as amizades duram a vida toda e às vezes elas são temporárias, para um fim específico. Caso tenha perdido um amigo, conte ao Senhor como se sente. Senhor, tu sabes como aquela amizade era satisfatória e relevante para mim. Por alguma razão, tu tiraste essa pessoa da minha vida. Ajuda-me a ver como está trabalhando para o bem das nossas vidas. Ajuda-me a encontrar amizades ou maneiras de perceber novas amizades que tu tem preparadas para a minha vida. Dá-me um senso de alegria e esperança pelo que estás prestes a fazer em minha vida e na vida da pessoa que será minha nova amiga. Irmãos e irmãs, sua dependência precisa permanecer no Senhor. O Senhor pode enviar alguém em sua vida que satisfará
o seu desejo de estar com outra pessoa, como, por exemplo, um amigo, um confidente, um cônjuge. Então, a pessoa pode sempre ser vista como uma extensão da presença de Deus, porém nunca como substituição. Nunca devemos nos tornar tão dependentes dos outros a ponto de confiarmos neles para satisfazer nossas necessidades emocionais, nossos desejos ou nos satisfazermos completamente. Em primeiro lugar, ninguém pode realmente fazer isso. Não importa quão maravilhosa ou amável a pessoa seja, ninguém pode satisfazer a necessidade de outra pessoa através de companheirismo ou unidade. É simplesmente impossível. Quando antecipamos isso, estamos criando uma falsa expectativa e, consequentemente, facilitando um grande desapontamento. É comum ao indivíduo que deposita em outra pessoa a esperança de que esta lhe proporcione completa felicidade, auxílio, censura, lisonjas, exigir muita atenção e afeição. Os lamentos do coração com frequência afastam a outra pessoa em vez de atraí-la. E quando a outra pessoa muda emocionalmente, em alguns casos fisicamente, a pessoa requer intimidade. Sente-se rejeitada novamente. O ciclo continua aumentando gradativamente e os sentimentos de solidão e isolamento. Mas Deus deseja quebrar tal ciclo. Ele é o único que pode realmente preencher os desejos do coração e por satisfação e por companheirismo. O desejo que sentimos é, na verdade, o desejo de sermos um com Ele. E somente Jesus conhece como trazer essa unidade em nossas vidas. Quando reconhecemos isso e pedimos que Deus preencha a nossa solidão, estamos na posição correta para receber o amor e a afeição das pessoas que Deus enviou para nossas vidas. Em vez de nos apoiarmos e tornarmos-nos emocionalmente dependentes delas, estamos aptos a estar envolvidos com elas de maneira saudável, de maneira amorosa e com relacionamento de mútuo auxílio. Caso a pessoa comece a confiar em outro indivíduo, mais do que em Deus, o relacionamento será eventualmente autodestrutivo e até terminará. Deus tem ciúme de nós. Ele deseja um relacionamento com seus filhos. E quando percebe que uma pessoa confia em outro ser humano para fazer algo que somente ele é capaz de fazer, com frequência encontra uma maneira de finalizar tal relacionamento. É estranho dizer isso, né? Você nunca deve confiar em outra pessoa, que essas pessoas possam prover as suas necessidades. Nenhum ser humano é capaz de dar ao outro ser humano tudo o que ele requer para a sua vida, pois ela não é feita somente por coisas materiais. Grande parte da vida é construída de coisas espirituais. E por esse motivo, apenas Deus pode prover tudo o que nós necessitamos para viver uma vida de paz, alegria e satisfação. Nunca se deixe confiar que outra pessoa o livrará ou protegerá do poder do maligno. Apenas Deus pode realmente libertá-lo do poder do inimigo sobre a nossa vida. E apenas Ele pode quebrar as cadeias que o mantém cativo. Apenas Ele pode ser o escudo impenetrável para que os ataques do demônio não cheguem até nós. O amigo que procura ser um substitutivo de Deus não é amigo. O verdadeiro amigo direciona para Deus e o ajudará a construir um relacionamento com Deus. O verdadeiro amigo não permitirá que você se torne dependente dele. Ele o encorajará a que você deposite em Deus as suas forças emocionais, em que você confia para receber sua força emocional. É esse o propósito. De quem você deseja receber aprovação? De quem você deseja receber as suas opiniões? De quem você, a opinião, na verdade, é aquilo que você pode obter de responsabilidades, de oportunidades. Caso confie em outro ser humano, então é dependente dele. Se confia em Deus, é dependente de Deus. Mas não é possível depender de ambos ao mesmo tempo. Entretanto, o que acontece é que ao dependermos de Deus como fonte de nossa segurança emocional, força e habilidade, Ele nos permite desenvolver relacionamentos independentes com outras pessoas. Temos algo a oferecer ao relacionamento, algo recebido do Senhor.
Em troca, estamos aptos a receber dos outros sem nos enfadar ou os drenar, pois não estamos totalmente dependentes dele para nossa identidade. O relacionamento independente, o verdadeiro relacionamento recíproco é saudável. Nenhuma pessoa perde, ao contrário, ambos ganham. Se você não convida o Senhor para que ele se torne aquele a quem você depende, não poderá realmente se envolver em um relacionamento de reciprocidade com os outros. Um relacionamento assemelha-se mais a um cabo de guerra e, com frequência, uma pessoa puxa mais que a outra, torna-se mais e mais resistente. Caso você continue apegado à pessoa que se sinta emocionalmente responsável por sua dependência, é provável que tal pessoa se afaste e você sentirá uma carência maior. Quanto mais tentar se aproximar da pessoa e envolver-se com ela, mais ela se afastará. Um ciclo vicioso e nocivo inicia-se, trazendo como consequência grande dor para ambas as partes. Concluímos. Uma liderança doente vai gerar uma igreja doente. Nossos líderes precisam ter a coragem de expor os seus sentimentos e reconhecer que são apenas homens cheios de falhas e imperfeições, que precisam confessar e deixar a ansiedade, o medo, a solidão e crer que o mesmo Deus que os chamou para a obra é também o mesmo que os capacita, sustenta e lhe dará vitória. Vamos falar agora um pouco sobre bagagem de inferioridade. Ninguém nasce ou é gerado por Deus com baixa estima. Não, isso não é verdade. Ela é adquirida nos relacionamentos com os pais, professores, amigos ou qualquer figura de autoridade em contato com a pessoa. Segundo, nossa mente é como uma fita virgem. Pronta para observar as mensagens do dia a dia. Quando recebemos uma mensagem negativa, depreciativa, nós provamos e esta mensagem toca constantemente no nosso consciente e no subconsciente, e assim vamos adquirindo a bagagem de inferioridade. Desde o 6º mês, uma criança já recebe os impulsos emocionais vindo da mãe e do pai. Ela é acariciada, reage positivamente, e se for rejeitada, já começa a desenvolver alguns problemas ainda na placenta. Há alguns casos de crianças que já nasceram com estresse emocional por causa dos conflitos dos pais em rejeição. Imagine sua mente como um gravador, uma fita virgem, que começa a gravar tudo o que ouve desde que nasce. Palavras depreciativas tipo, você é feio, nunca será ninguém, você é um estorvo em nossas vidas, você só atrapalha. Com certeza a pessoa vai desenvolver uma bagagem de inferioridade, porque isso estará tocando em sua mente todas as vezes que estiver diante de alguma situação difícil ou não. Ninguém pode crescer sem o sentimento de autoavaliação que deve ser implantado pelos pais que representam a figura de Deus como Pai. A opinião dos pais é mais importante do que as de qualquer outra pessoa. O que você fala sobre seus filhos causa um grande impacto em como eles verão a si mesmos durante toda a sua vida. Como a Bíblia diz que Deus nos vê, Efésios 2:10, uma pessoa de notável excelência. Você é uma obra de Deus. Gênesis 1:26, Salmo 139:14. Você foi criado para boas obras. A bagagem de inferioridade leva as pessoas a agir de diversas maneiras, ridicularizar-se ou ridicularizar os outros, tentando rebaixá-los ao seu nível, sentimento de autodepreciação na presença dos outros, busca frenética da perfeição tentando compensar suas próprias falhas. O possuidor de complexo de inferioridade sempre reage com perfeccionismo, tentando mostrar que possui algum valor, buscando reconhecimento. Como podemos ser curados? Primeiro, faça uma lista de todas as coisas que consegue e gosta de fazer, e é bem-sucedido nisto. Tome posse pela fé do que Deus fala sobre você. Apague essas gravações antigas e grave uma nova mensagem do que Deus diz sobre você. Sou uma nova criatura, filho de Deus. Sou alguém em Cristo.
vivo nos altares mais altos das mansões de Deus e gozo da companhia dos santos anjos. Agradeça a Deus pelo Espírito Santo e pelo seu poder transformador. Te espero no próximo vídeo.